Eu convido você a abrir Mateus 5, 46 a 48. Mateus capítulo 5, 46 a 48. A passagem diz o seguinte: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Uma vez minha filha estava estudando a Bíblia e me perguntou: pai, o que significa ser perfeito, aperfeiçoar-se? Eu nunca tinha, até então, estudado profundamente, né, o significado dessa palavra. Então, resolvi estudar um pouquinho. Claro que o que a gente vai compartilhar nos próximos 30 minutos, né, não é uma pesquisa exaustiva, né, mas a gente vai tentar, na medida possível, né, tentar chegar mais perto possível do verdadeiro significado de ser perfeito ou se aperfeiçoar. Se a gente for olhar no Velho e Novo Testamentos, a palavra perfeito ou aperfeiçoar-se aparece centenas de vezes, tá? E dependendo da circunstância, o contexto em que ele é inserido, essa palavra é inserida, o significado muda um pouquinho. Por exemplo, no Velho Testamento fala muito em coração perfeito, né? Ou sacrifício perfeito, né? Significando um sacrifício sem máculas, né? Sem manchas, né? Quando se fala em coração perfeito ou dedicado a Deus, significa sem segundas intenções, né? Com sinceridade no coração. No Novo Testamento, há uma passagem que diz o seguinte: um homem que estava possesso da legião de demônios ficou assentado e vestido e em perfeito juízo, né? Então, nesse contexto, a palavra perfeito significa restaurar, cura, né? Agora, o texto que nós lemos hoje, versículo 48, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que significa a palavra perfeito nessa frase, né? Primeiramente, não precisamos conhecer a palavra original em grego. A palavra perfeito em grego é tal de teleo ou teleios, né? Vem da palavra telos, que significa fim, ou propósito, objetivo. Portanto, ser perfeito é aquele que alcança o fim, alcança o objetivo. Então, isso significa estar completo, estar cheio, né? Algo que está completamente cheio. Essa é a ideia da palavra teleio ou telos. Agora, você vai me perguntar, será que é capaz um homem, um ser humano, criatura, ser perfeito, né, que nem Deus? Né? Será que o homem pode evoluir de tal maneira, moralmente e eticamente, até se igualar com Deus e ter um dos atributos, a perfeição, a santidade de Deus? Bom, isso não é impossível, tá? Porque Deus, para começar, Ele é Espírito, nós somos carne. Nós vivemos em dimensões diferentes, né? Então, não é que o homem evolui, né, e se torna uma divindade, não é nada disso. Ser perfeito, assim como o Pai é perfeito, é o seguinte: assim como Deus é perfeito na sua divindade, nós, filhos de Deus, né, somos convidados ou desafiados a nos tornarmos perfeitos dentro da nossa humanidade. Tá? Então, esta é tornar-se perfeito, né? A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, vamos supor que Deus seja sol, né, que brilha, e nós somos vela, uma vela, né? Por mais que a vela seja brilhante, a intensidade da luz de uma vela não se compara com a intensidade de luz de um sol, né? Isso é impossível. Também a vela, por mais que evolua, entre aspas, nunca vai se tornar sol, né? Mas vela, digamos assim, ao se queimar completamente, entre aspas, a vela ilumina o seu redor. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que essa vela se completou, a vela atingiu seu fim, a vela se tornou perfeita. Então, nesse sentido,
que a Bíblia diz para que nós sejamos perfeitos, assim como Deus é perfeito. Portanto, não significa ausência de pecado, ausência de falhas e ausência de defeito, nada disso. Ser perfeito é completar, é essa ideia de completar. Outra ideia de ser perfeito é você executar, é você funcionar, é você operar no grau máximo de sua capacidade. Isso é ser perfeito. Deus deu para nós, para cada um de nós, talento. Cada um tem sua própria capacidade. E quando você trabalha a sua capacidade total, então você está se tornando perfeito. Por exemplo, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Mateus, capítulo 25, por favor. Mateus, capítulo 25, versículo 15, sobre a parábola de talentos, que uma vez já compartilhei com vocês, mas eu volto a inserir esse conceito dentro do sermão de hoje, porque é muito condizente do que nós estamos vendo. Mateus, capítulo 25, versículo 15, como é que começa? Lê para mim, por favor. Muito bem, obrigado. Aqui na minha Bíblia aparece essa frase, essa sentença, de acordo com sua capacidade, ou de acordo com sua própria capacidade. Em outras palavras, o dono que entregou talentos para os seus servos sabia a capacidade de cada um. Então, segundo a capacidade de cada um, a um ele entregou 5 talentos, a outro ele entregou 2, o outro ele entregou 1. Então, vamos imaginar essa situação. O dono, o patrão, antes de partir para viajar, entrega para o primeiro servo um cofre com capacidade para 10 talentos de ouro. Ele dá cofre e ele enche metade, 5 talentos. Então o primeiro servo recebeu um cofre com capacidade para 10 talentos e lá dentro Deus já deu como capital 5 talentos. E indiretamente ele pediu que o servo completasse os restantes 5 talentos, para completar 10 talentos. Então, ser perfeito é essa ideia, de completar o que está faltando. Para o segundo servo, o dono deu um cofre de 4 talentos. E deu esse cofre com a metade cheia, porque já deu 2 talentos. E está pedindo que ele complete os restantes 2 talentos. E para o terceiro servo, ele dá um cofre de 2 talentos, capacidade para 2 talentos, encheu a metade e queria que o terceiro servo enchesse, completasse o restante, o que ele não fez. Portanto, os 2 primeiros receberam elogio de Deus, fiel, bom, porque eles conseguiram completar. Eles conseguiram se tornar perfeitos, enquanto o terceiro não completou. Ele tinha capacidade para completar, mas ele não completou. Foi duramente castigado ou repreendido por causa disso. Então, a ideia de ser perfeito, um cristão perfeito, é essa. É você completar, você atingir o grau máximo, você encher o tanque completamente. Se a gente comparar um carro, hoje em dia todo mundo anda de carro automático, mas antes tinha marcha, primeira, segunda, terceira, quarta marchas. Você atinge a máxima velocidade quando você anda de quarta ou quinta marcha. Mas tem um nego que só anda de primeira a segunda. O carro tem capacidade de atingir, 120, 130 km por hora. Mas como ele só anda na primeira ou segunda marcha, só consegue atingir 40, 50 por hora. Essa é a situação de muitos cristãos que desistiram de ser perfeitos. Recebeu esta quantidade, esta capacidade, mas ele não está operando a sua capacidade total. Metade, ou até menos. Muitos se contentam dizendo assim, para que me tornar perfeito? Já está bom, eu vou me contentar com esse nível meu, aqui. Pessoas assim nunca se interessam pela evangelização, pelas missões, O quê? Incrédulos? O quê? Gentios? Não é da minha conta. Eu vou preservar a minha fé, e assim vou me apresentar diante de Deus.
são pessoas que ainda estão em estado imperfeito. Foi assim que os judeus se comportaram nessa época. Eles amaram os que amaram, saudaram os que saudaram. Agora pergunto para você, amar a quem me ama é pecado? Não. Saudar a quem me sauda é pecado? Não. Jesus está querendo dizer, tudo bem, não é pecado, mas isso não é tudo, ainda não está completo. Portanto, quando ele diz para eles serem perfeitos, assim como Deus é perfeito, é para eles ampliarem o âmbito do amor, o âmbito da saudação, né? Porque eles ainda não conseguiram se encher, completar. Ainda não atingiu aquele nível para o qual Deus tinha planejado para eles. Por isso Jesus falou, sejam perfeitos, sejam perfeitos. Agora outra pergunta que a gente faz é a seguinte, será que nós temos capacidade para nos aperfeiçoarmos? Será que eu consigo me tornar perfeito aos olhos de Deus? A Bíblia garante que isso é possível. Então eu quero apresentar Hebreus 10, 14, leiamos juntos, por favor. Por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quem é esse Ele? Jesus. Então, quando Ele se crucificou, ou foi crucificado, Ele aperfeiçoou para sempre nós, que estamos sendo cada dia mais santificados. Ele abriu essa possibilidade, Ele abriu essa porta com a cruz, para que nós possamos nos tornar santos e para que nós possamos nos tornar cada vez mais perfeitos, atingir o máximo grau de perfeição. Antes da salvação, digamos assim, eu era um gato, mas com a salvação me tornei tigre. Tigre no bom sentido, gente, não tigre. O gato, por mais que ele se alimente bem, cresça, ele continua gato. Ele não vai atingir, sei lá, desse tamanho. Tigre não. Quando filhote, pode até parecer com um gato, mas com o tempo ele vira tigre, forte, grande. Foi isso que aconteceu, uma transformação total em Cristo Jesus. Antes da salvação, por mais que você fosse moralmente correto, eticamente correto, você era um gato. Mas agora, nós somos tigres. Embora ainda sejamos pequenos, filhotes, crianças, incompletos, com o passar do tempo, com a graça do Senhor, com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos tornar verdadeiros tigres, grandes, fortes. Mas essa perfeição não acontece imediatamente após a salvação. Isso leva tempo. Foi o que o apóstolo Paulo confessou, né? Filipenses capítulo 3, versículo 12. Veja como ele descreve isso. Não que eu já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Apóstolo Paulo era um homem muito inteligente e muito inspirado pelo Santo Espírito, porque ele descreve a nossa situação com palavras tão bonitas e perfeitas. Olha, veja bem, nós fomos alcançados primeiro pelo Senhor Jesus Cristo, e ele diz que ele prossegue para alcançá-lo. Quem é esse lo? É Jesus. É como se você estivesse caído do navio, né, e você está no mar, e quase se afogando, né, aí Jesus joga uma corda para você. Aí você segura nessa corda. Isso é salvação. Você não vai se afundar, né? Você segurou a corda. Agora, não basta apenas segurar na corda. O que você tem que fazer? Tem que ir em direção a Jesus Cristo. Tem que sair de lá. Tem que entrar no barco onde Jesus está. Portanto, ele falou isso. Ele me salvou. Jesus me alcançou primeiro. Agora é minha vez de alcançar Jesus Cristo. E essa caminhada, essa jornada em direção a Jesus Cristo, ele chama de aperfeiçoamento. Perfeição. E se Jesus soltar essa corda? A Bíblia disse que ele nunca soltará essa corda.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Ele, o Senhor, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o mesmo Senhor que jogou corda para nós, Ele vai segurar nessa corda até o fim. Ele vai nos ajudar para que nós sejamos irrepreensíveis, que nós sejamos perfeitos aos olhos de Deus. Então nós temos essa garantia. Jesus abriu a porta de perfeição e Ele nos ajuda nessa caminhada, para que nós sejamos cada vez mais perfeitos. Muito bom. Você quer ser perfeito? Eu quero. Mas por onde começar? Porque é um conceito muito amplo, né? Então eu vou dar 2 elementos, né, que fazem você se tornar cada vez mais perfeito. O primeiro elemento que faz você se tornar mais perfeito é o amor. Amor. Porque tudo começou pelo amor de Deus, né? Porque Deus amou este mundo de tal maneira, foi assim que começou. Você não precisa ser perfeccionista. Por isso a gente não costuma falar amor de maneira perfeccionista. A gente fala amor completo, amor perfeito. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo descreve algumas virtudes que o povo de Deus deveria ter. Ele menciona compaixão, ele menciona bondade, humildade, mansidão, paciência, e ele usa uma comparação muito interessante. Ele faz o seguinte: faz roupa com esses elementos, se vista. Fazer roupa com esses elementos. E ele termina dizendo o seguinte, Colossenses capítulo 3, versículo 14. Vamos ler juntos? Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Na versão coreana, está traduzido: o amor é o cinto da perfeição. É como se você tivesse, né, revestido dessa roupa que você acabou de fazer, só que ao olhar você percebe que, puxa, alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando, não sei, é meio desajeitada essa roupa, né? Não cabe exatamente no corpo. Aí alguém vem e bota um cinto e amarra, e esse cinto chama-se amor. Puxa, agora sim, agora ficou perfeito, agora sim, não tem o que mais acrescentar a isso. Agora, bem proporcional, né? Bem bonito e elegante. Amor faz isso, irmão. Portanto, para que você se torne cada vez mais perfeito, você precisa amar. Portanto, toda vez que você for ler alguma coisa, tipo, sejam perfeitos, você pode interpretar essa frase como amar, amar, que amem. Quando se fala em amor, a gente logo se lembra do capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios, que diz o seguinte, né? Mesmo que você fale, né, língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, não vale nada. Mesmo que você profetize, conheça todos os mistérios, todos os conhecimentos, e tenha fé suficiente, capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada importa. Ainda que você dê aos pobres, né, tudo que você possui, entrega seu próprio corpo para ser queimado, né? Se não tiver amor, nada disso te valerá. Nós podemos entender esse princípio, né, parafraseando da seguinte forma: em vez de dizer se não tiver amor, eu quero começar se tiver amor. Se você tiver amor, mesmo que você não profetize, se você tiver amor, mesmo que você não fale dom de anjos, se tiver amor, mesmo que você não tenha dado, né, muitas ajudas, né, aos pobres, se tiver amor, mesmo que você não tenha fé suficiente para mover montanhas, você pode se tornar um cristão perfeito. Se tiver amor, mesmo que você não seja uma pessoa
perfeccionista, competente, que saiba todos os mistérios da vida, você pode se tornar um cristão perfeito aos olhos de Deus. Portanto, para se tornar perfeito, a primeira condição que você tem que satisfazer é você começar a amar de verdade. Segundo elemento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, por favor. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você se torna perfeito na medida em que você ama. E também se torna perfeito na medida em que você se sente fraco. Ou se julga ser fraco. Em outras palavras, você aceita humildemente seus defeitos, suas fraquezas, seus pecados. E em razão disso, você se humilha diante de Deus. Quando você se humilha diante de Deus, é que Deus aperfeiçoa você. Eu tenho uma barra de ferro aqui, eu boto na fornalha e começa a aquecer, e ela vira vermelha. E quando ela fica bem vermelha, a barra de ferro perde um pouco da sua, digamos assim, consistência, ela se torna mais moldável, mais mole. É quando então o homem começa a martelar, para amoldar, para fazer uma espada e outros utensílios, digamos assim. E quanto mais repetir esse processo, como é que fica a barra de ferro? Ela fica mais forte, mais dura, mais consistente. Para se tornar forte, é necessário que você passe primeiro pelo processo de enfraquecimento. Muitas vezes Deus coloca você no fogo, te martela, dói, claro que dói. E Ele repete esse processo várias vezes, para que você se torne forte na sua fraqueza. Os galhos de uma árvore balançam. Por quê? Para não quebrar ao vento. O navio balança diante das ondas fortes. Por quê? Para não afundar. Da mesma forma, você se torna fraco para se tornar forte. Esse é o princípio. Existe um homem no Velho Testamento chamado Jó, que foi descrito por Deus da seguinte maneira: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de eu ter arruinado sem motivo. Jó, capítulo 2, versículo 3. E aqui eu quero ressaltar uma coisa muito interessante. Deus tem arruinado Jó, segundo a palavra, sem motivo. Embora não houvesse motivo para isso, Deus arruinou a vida do Jó. Irmãos, ao longo da nossa vida espiritual, de vez em quando, Deus nos arruina sem motivo. Não que você tenha cometido algum pecado, algum ato pecaminoso. Por mais que você se espreme, tentando descobrir por que isso está acontecendo, por que essa infelicidade, por que essa desgraça com meus filhos, com meus pais, com o meu negócio, você não consegue descobrir a causa. Por quê? Porque de vez em quando, não é sempre, muito raramente, digamos assim, Deus te atinge sem motivo. E por que Ele faz isso? É justamente para testar a sua perfeição, para testar a sua fé, para testar o seu amor. Não porque Ele seja tirano, mas Ele quer que você confesse que ama Ele, sem depender das regalias, sem depender das bênçãos que Ele tem dado para você. Coisa que Deus às vezes dá e tira. Na verdade, quando Deus te atinge, Ele remove as coisas. Remove as coisas que estão entre Deus e você. Ele remove a sua saúde, Ele remove as riquezas que Ele tem dado. Às vezes Ele remove até entes queridos. Ele remove seus negócios, porque Ele não quer nada entre Deus e você.
e de cara a cara, no olho, ele pergunta para você, mesmo assim você continua fiel a mim? Mesmo assim você continua me amando? Ele quer ouvir essa resposta, sim, Deus. Mesmo que eu não tenha nada, mesmo que Deus tenha levado tudo que já tinha dado para mim, eu continuo te amando. Qual de nós gostaria de receber amor condicional? Você está comigo porque você me depende financeiramente. Você está ao meu lado porque eu te bato. Você tem medo de mim, da minha violência. Qual de nós gostaria de ter um amor assim? Ninguém, nem Deus. Quem tem muito conhecimento, tem mais chance de se tornar orgulhoso, arrogante. E o momento mais fraco que um ser humano pode experimentar é quando ele fica arrogante, quando ele fica orgulhoso. Sabe por quê? Porque Deus abomina arrogantes, Deus abomina orgulhosos. Deus não está com arrogante, por isso ele se torna fraco, porque Deus não mais o protege. O ser humano se torna mais forte, sabe quando? Quando ele se torna fraco, quando se torna humilde, porque com humilde Deus sempre está, Ele sempre favorece, Ele sempre está. Emmanuel está com ele. Por isso, irmão, eu digo para você, esteja em Deus, esteja no Senhor. João 15:5 diz o seguinte, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nosso Senhor é Jesus, é videira, e nós somos seus galhos. Galho sozinho não produz nada. Irmão, alguns dizem que Deus é muito, como é que diz? Chisahada em coreano, como é que diria, hein? 하나님은 치사하다. Alguém me ajuda? Hã? É mesquinho? É. Deus é mesquinho, Ele é muito manipulador. Porque Ele dá e Ele tira. Ele dá doença, depois dá remédio. Então, eu já ouvi um irmão falar, Deus é muito manipulador. Mesmo que Ele seja manipulador, você tem que estar junto a Ele. Mesmo que você se sente humilhado, às vezes usado, você tem que estar em Jesus. O filho pródigo cometeu o maior pecado do mundo. Fez o que ele queria, a carne mandou fazer. Orgias, sei lá, gastança. O último lugar que ele queria visitar ou voltar era a casa do pai. Porque ele abandonou seu pai, abandonou a casa do pai, cuspindo no chão, digamos assim, prometendo que nunca mais voltaria à casa dele. Mas o que aconteceu? Ele voltou para a casa do pai, onde havia vida, onde havia restauração, onde havia esperança. Aquela mulher procurou Jesus, os discípulos a desprezaram. O próprio Jesus desprezou, chamando ela de cachorra, ela não sei o quê. Mas ela se ajoelhou, se aproximou de Jesus Cristo, dizendo, até o cachorro come migalhas que caem da mesa do Senhor. E você tem esse tipo de disposição humilde. Não abandone a comunidade de fé. Quando você se afasta da igreja visível, você também se afasta da igreja invisível. Quando você se afasta da igreja, da comunidade de fé, você também se afasta de Deus. Infelizmente eu vejo muitos dos nossos irmãos que já têm, sei lá, 20, 30 anos de vida espiritual, cristão, mas continuam vivendo segundo o humor do dia, não segundo a fé. Quando algo acontecer, alguma coisa infeliz, alguma desgraça no trabalho, na família, marido, esposa, a primeira coisa que eles fazem, sabe o que é?
deixar de vir para a igreja. Deixar de vir para cultuar a Deus. Não deveria ser o contrário, irmão. Quando você está passando por dificuldades, conflitos em casa, problemas, infelicidades, você não deveria mais do que nunca procurar Senhor, vir à igreja, de joelhos orar a Ele, exultá-lo, buscar solução por meio da sabedoria dEle? Quando você adoece, está com febre, pegou gripe, você não procura médico? Sim, isso não é um ato vergonhoso. É louvável que você faça isso, é um ato inteligente. Você anda com seu carro, de repente, aquela luz vermelha que avisa o quanto que o seu tanque está cheio de combustível, acende. Quando a luz vermelha acende, para onde você vai? Você vai para o posto de gasolina para abastecer logo o carro, senão o carro vai parar. Quando acende a luz vermelha da sua vida, para onde você deveria ir? Para o Senhor, para a igreja, para a comunidade, para os irmãos. Pedir ajuda, socorro, se humilhar diante de Deus em busca de cura, da solução, ou consolo, ou alívio. Mas muita gente faz o contrário. Surgiu algum problema, a primeira coisa que ia fazer é deixar de vir na igreja, deixa de ir na fazenda, deixa de participar dos encontros, se isola, como se isso fosse algo bonito a fazer, algo inteligente a fazer. Irmãos, por que nós estamos aqui hoje? Porque nosso tanque espiritual está vazio, ou pelo menos 50% abaixo. É hora de você abastecer. Nós estamos aqui para abastecer nosso tanque, para que nós sejamos perfeitos. Eu não quero ouvir, na nossa igreja aqui, um comentário tipo assim: olha, aquele irmão é cara de pau, não tem vergonha na cara, cometeu tal grave pecado, ele está aqui sentado na igreja. Como é que pode uma coisa dessa? O cara não tem vergonha na cara, não. Que ousadia é essa? Irmão, eu não quero ouvir esse tipo de comentário aqui na nossa igreja, sabe por quê? Porque foi exatamente o irmão mais velho do filho pródigo fez isso. O irmão está tentando se aperfeiçoar, apesar de suas falhas e seus pecados. Ele veio para se abastecer, porque a luz vermelha se atendeu. Mas aí você joga esse balde de água fria na cara dele, como se você fosse justo e ele... o mais miserável pecador. Era exatamente os judeus, né, tinham esse tipo de comportamento. Como é que um cobrador de impostos, como é que um pecador cerimonialmente impuro, como é que uma prostituta, como é que um gentio pode entrar no nosso santuário? Igreja é lugar de santos, mas principalmente de pecadores também. Portanto, não vamos nos condenar uns aos outros. Todos nós precisamos nos abastecer. Todos nós somos pecadores e todos nós temos desejo de nos aperfeiçoar. Seja humilde. E com humilde, Deus sempre estará. E Ele favorece os humildes. Por último, meu irmão, outra pergunta que eu quero deixar para vocês. Por que nós temos que ser aperfeiçoados? Por que Deus quer que a gente seja perfeito? Por quê? É porque Deus mandou, tá bom. Mas a Bíblia dá essa resposta claramente, sem sombra de dúvida. Por que nós temos que nos aperfeiçoar? Efésios, por favor, capítulo 4, versículo 12. Leiamos juntos, vamos lá? Deus quer que você seja aperfeiçoado, seja perfeito, primeiro, para desempenho do seu serviço.
para que você possa servir os outros de maneira perfeita. Em segundo lugar, para a edificação do corpo de Cristo, é para a igreja, para que a igreja seja edificada. Se seu tanque espiritual está vazio, né, como você poderá ajudar os outros, servir os outros? Seu tanque de combustível de seu carro está quase vazio, você não tem, digamos assim, né, tempo, nem cabeça para cuidar dos outros. Por isso Deus está recomendando que você encha seu tanque espiritual em primeiro lugar. Os judeus estavam com seu tanque espiritual vazio, por isso Deus desafiou: sejam perfeitos, encham seu tanque espiritual, para que vocês possam servir os outros, para que vocês possam contribuir para o crescimento da igreja, que por sinal, por consequência, traz o crescimento e expansão do reino de Deus. Quero terminar resumindo da seguinte forma: Deus quer que você seja perfeito. E como você poderá ser perfeito? Em primeiro lugar, através do amor. Em segundo lugar, através do reconhecimento da sua fraqueza, da humildade. Paradoxalmente falando, a gente acredita que ao ser perfeccionista que Deus nos usará. Ao ser competente do ponto de vista humano, que Deus usará você para realizar as suas obras. É ao contrário, irmão. O homem, servo que Deus procura, é aquele que é perfeito, que o coração está cheio de amor, e aquele que reconhece que é fraco, que é humilde, que chora, que lamenta. Irmãos, então, lanço aqui meu desafio, que você seja um cristão perfeito. Ainda não chegamos lá, mas estamos indo em direção a essa perfeição. Que nós somos, todos somos, sejamos realmente servos perfeitos, cheios de amor e com humildade no coração, e é para que nossa igreja se torne cada vez mais agradável aos olhos de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, que Deus nos abençoe, para que nós nos assemelhamos cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo, e que nós consigamos alcançar o fim que Deus tem reservado para nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor do nosso Deus Pai, e a comunhão do Santo Espírito, estejam sobre todos os servos de Deus, que têm imenso desejo de serem aperfeiçoados em Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém.